gente conversa com uma pessoa aqui que eu posso dizer que é nosso amigo no setor. A gente vive esbarrando ele aí pelos eventos, pelos parques, principalmente quando tá tendo obra de alguma nova atração, que é o que a gente mais gosta, né? Inclusive já participou também do nosso podcast. A gente tá falando aqui com o Fábio Ferreira, que hoje trabalha aí com a FFS. Tudo bom, Fábio? Tudo bem? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Valeu. Uma honra novamente conversar com você. E a gente já começa na primeira pergunta assim, Fábio, uma pergunta sem crachá. Qual foi o seu primeiro contato com parques de diversões na vida? Na vida mesmo. Pode ser quando criança, que você lembra, como assim? visitante. Não sei. A minha maior lembrança foi quando fui montar o Hopi Hari. Foi o profissional também é a que mesmo. mais marca, né? Sim. A minha relação com o parque, antes de começar a montar o Hopi Hari, acho que não foi tão grande assim, né? Então não tinha... Eu gostava de ir em parque quando era criança. O Play Center ia em Santos, na unidade móvel, né? Olha que legal. E a gente ia pra praia, chegava na época de temporada. Já tava lá montado. Mas o Play Center para mim não tinha o valor que depois eu fui aprender que tem no mercado. Sim. Mas assim, na vida, acho que foi na profissional. Foi engraçado porque a gente falou, é um parque, né? Vai montar um parque, né? E eu fui, foi aí que começou realmente a minha vida, a minha ligação com o parque, acho que foi em 98, quando comecei a me envolver com esse assunto. Perfeito. E você já era formado em alguma coisa nessa época? Como é que era essa... Não, eu já tinha a minha formação na área de manutenção, né? Era muito forte, tanto é que o convite que chegou para mim nessa época foi em função de eu ter trabalhado em siderúrgica. Então, como eu trabalhava em siderúrgica, eu chamava usinagem de campo, fazia algumas outras coisas relacionadas e tinha uma boa relação com a fabricação de aço, né? Que é um tema que eu gosto e sei trabalhar muito, sei qualificar isso com muito critério. E aí isso me ajudou a entrar nesse ramo, porque eu trabalhava com coisas pesadas, eu tinha que fazer, e aí foi que comecei a enganjar nesse negócio de assunto do parque de diversão. Perfeito. Legal. E você teve contato com os parques de fora a partir de quando você trabalhou no Hopi Hari, por exemplo? Foi, na verdade eu comecei a ter relação com os fabricantes, com as suas equipes, né, que vinham para montar os parques. Querendo ou não, eram várias, né, num parque só? Cada fabricante trazia um seu profissional, né? E esse profissional, então vieram italianos, vieram suíços, vieram várias nacionalidades, cada um chegando junto com a marca que vendia a atração para fazer o start. E a gente, pela GE Brasil, tínhamos a responsabilidade de colocar a equipe que iria ajudar a seguir a orientação desse profissional. Esse começou a minha relação, e aí eu sou meio curioso, né? Então, alguns detalhes assim, eu fui aprendendo como a torre, né? Como é que acontecia a frenagem da torre, né? Aí eu via uns detalhezinhos, umas marcações nas lâminas, me chamou a atenção, eu falei, mas por que tem essa marcação? Isso aqui é para ter uma velocidade constante, porque o ímã passa ali, aí como eu tinha conhecimento de aço, eu sabia que dependendo da qualificação daquele aço, né, o ímã ia segurar mais ou menos. Então eu percebi que cada lâmina tinha uma qualificação de aço, para que você tivesse uma frenagem como se estivesse pisando no freio de um carro. Então eu achei bacana isso, quer dizer, então esse detalhezinho a gente vai pegando esse tipo de detalhe. E aí, entre outros, né? Que a gente vai... Para aquela época era uma coisa doida, né? Um monte de equipamento diferente para dentro do Brasil, que até então não era visto, né, em nenhum outro lugar. Não, uma montanha-russa de madeira, para mim foi assim um negócio assim, surreal, né? Eu estava acostumado com aquelas pífaras, soltava um carrinho por vez, né? Exato. Era meio histórico. Freia bem lá atrás, assim, né? Você tem que puxar na mão depois. Não, né? Vai vir um trem, o que é um trem, né? Um trem, né? Sim. Mas assim, acabei pegando uma noção, e aí a gente acaba estudando, acaba pesquisando, né? Naquela época não tinha a facilidade que nós temos hoje para pesquisa, mas a gente o que mandou de verdade é a curiosidade. Sim. É você ter o cara lá, o profissional, igual tinha os mexicanos que vieram junto com a roller coaster, questionar o porquê. Porque eles chegaram a pegar, a morder a madeira, porque a madeira vem com uma camada de proteção para não pegar bicho, essas coisas. E o pessoal achava que era aquilo era envenenada. Se furasse aquela madeira, furasse o dedo, ele ia... contaminar. Ele ia se contaminar. E eles tiveram que explicar tudo isso. A gente não tinha esse histórico. O que era uma madeira tratada e tudo mais, a gente não tinha essa
vivência, né? E aí a gente vai adquirindo essa experiência. E foi aí que eu comecei a enganjar nessa área de parques, sem muita pretensão na questão de segurança, sem muita pretensão nos detalhes, mas com a curiosidade da manutenção. O restante foi vindo de acordo com que a gente vai começando a vivência, né? Cavucar um negócio, né? A vivência a gente começa a pegar. E já são quantos anos então nessa carreira aí, Fábio? Então, nós já estou aí com 26 anos, né? 27 anos com parque, começando no parque, né? Já completando aí praticamente quase 10 anos com a empresa. Certo. Né? Assim, começando a trabalhar, pequenininho, e aí, graças a Deus, a gente vai estar crescendo. Sim. Aproveita e deixa o nome da sua empresa também. Com a FFS Engenharia e Controle, que é uma empresa que cuida especificamente de implantação de PCM, que é um plano de controle de manutenção. Sim. E aí é fazer todo esse ciclo que é necessário para que você tenha um controle do teu negócio. Não sei se vocês acompanharam, hoje nós tivemos uma palestra, ontem tivemos uma palestra muito legal sobre esse assunto, sobre esse tema. E eu achei fantástico a colocação do pessoal da Intamin, porque foi uma palestra bem simples, mas bem focada nesse assunto. E é um tema que me remeteu. Eu tinha vontade de montar a empresa, não sabia como ia começar. E com a criação da norma em 2011, eu vi a inspeção independente lá dentro, porque era uma questão que já tinha na Europa, mas não no Brasil. Eu já tinha vivido isso já com a TÜV no Brasil, mas eu queria saber, não sabia como começar. E eu comecei essa história na FFS meio que sem querer, porque um belo dia alguém me convidou, porque tinha tido uma roda gigante num local que ela tinha quase dado um loop na cadeira. E aí o pessoal não sabia exatamente por quê. E aí alguém falou meu nome, aí me mandaram ir ver essa roda, né? Aí eu fui ver a roda, aí conseguimos resolver, identificamos que tinha um parafuso que esqueceram e ela enganchou com a cadeira e a cadeira não fez o papel dela. O giro que era pra ela. Ela teria que ficar sempre assim, né? Ela enganchou, ela começou a querer fazer. Entendi. Tá. E aí fizemos um relatório, na época eu fiz um relatório, entreguei para o pessoal, né? As pessoas nunca tinham visto um relatório daquele formato, porque o meu relatório foi baseado na norma de parque, ninguém nunca escutava falar em norma de parque, né? E aí começou. Aí isso me abriu uma janela, uma porta para uma grande rede de shoppings no Brasil. E eu comecei a trabalhar fazendo inspeção independente para eles. Nesse momento ainda era um café muito pequeno, que eu chamava um dia, aí chamava no outro mês, então não dava para sobreviver disso. E eu não sabia como é que eu vou dar start nisso aí. Quando uma grande rede de hotéis, né? Pode falar o nome aqui? Pode, fica à vontade. Não tem problema. O Le Canton, no Rio de Janeiro, me chamou para fazer eles queriam fechar um parque que eles tinham dentro do resort. Tá. Aí me chamaram para fazer um levantamento. Eu fui lá, fiz a gente chama de um raio-x, né, da situação. E ele falou assim, mas será que tem que fechar? Eu falei, não, tem que só colocar um processo de controle aqui. Aí foi quando deu o start para realmente eu iniciar o meu negócio. Aí eu falei, com esse contrato, eu consigo começar a me apresentar no mercado como empresa, né? E foi aí que eu comecei, realmente eu fiz. Isso foi em 2015, na verdade, final de 14, 2015, eu comecei realmente a virar com o Le Canton, e aí os shoppings começaram a crescer, e depois, com isso, aí começou a aparecer alguns outros trabalhos e tudo mais, e começou a realmente a enganjar, e foi aí que a FFS começou a tomar rumo, né? E aí eventos como da Adibra e outros que a gente vai ter participando para também fazer network, se apresentando e tudo mais com as pessoas. E aí começamos esse trabalho nessa ocasião. Né? Isso foi o start do meu negócio. Aí eu criei a marca, né? Partindo de uma montanha-russa, que aí, por acaso, é o símbolo do DNA.
Aí um colega falou assim, pô, você controla o DNA da empresa. Eu falei, legal, gostei dessa brincadeira. Conceito então, legal, né? O conceito, quer dizer, então eu entro na empresa para ajustar o DNA da empresa. Eu falei, pô, legal. Isso foi sem querer, mas a brincadeira do DNA com a montanha era fazer e foi um tema bacana. Registrei essa marca, fiquei uns anos sem registrar, mas falaram que era bom registrar. É importante. Aí eu registrei essa marca, hoje ela tanto o meu logo quanto a marca é registrada. E eu estou andando, caminhando nesse né? E a linha de shoppings cresceu muito, porque houve algumas fusões e isso me deu uma abrangência muito grande. Hoje eu tenho alguns contratos legais com grandes empresas de parque aquático e parques de diversão, fazendo esse trabalho de manutenção, esse trabalho de controle, dando suporte, ajudando alguns profissionais, né? Porque tem alguns lugares que eu vou, tem um grupo, eu vou, implemento toda essa situação e saio e volto de tempo em tempo para auditar se o processo está funcionando. Fazer uma reciclagem, né? Não, aí vai várias vertentes. Sim. Aí a gente consegue, eu faço treinamento relacionado a conhecimento da norma, a gente faz treinamento pontual em cima de algum processo ou alguma situação, né? Alguns porquês, né? Por que tem que fazer ensaio no instrutivo, por que tem que fazer solda qualificada, por que tem que, enfim. Todos esses detalhes a gente vai... por que a gente tem que ter um manual do brinquedo, por que a gente tem que ter um controle bem elaborado. Estruturado, né? Porque o que acontece muito no mercado hoje é que as empresas acabam não tendo um banco de dados, fica no computador das pessoas. E aí as pessoas acabam saindo e acabam levando ou acabam se perdendo as informações. Então, isso é uma coisa que eu reforço, estou sempre falando. Mantenha o seu banco de dados independente de quem sejam as pessoas. Porque o histórico, a certidão de nascimento é do negócio, né? É do empreendimento, não é das pessoas. Então, para não se perder, né? Porque, enfim, é uma necessidade. Perfeito. E depois do Le Canton, então, quais outros parques assim que você trabalhou? Claro, além dessa parte do shopping e tudo mais, né? O shopping, como o shopping é mais uma consultoria. Na verdade, na linha dos shoppings, eu faço um trabalho de inspeção independente realmente, para ver se aquele brinquedo tem conformidade à norma, se a área de proteção está adequada, se a documentação perante os órgãos competentes, que é o CREA, daquela situação, estão cumprindo as resoluções. Mas em parques de diversão, eu tenho na minha carteira hoje já, assim, de atendimento, é o Animalia, Parque da Cidade, o Hopi Hari, né? Depois de eu ter trabalhado lá, o Hopi Hari, Etnowide, Termas da Mata, Termas do Alto de São Pedro. Tem o de Olímpia, o Hot Beach. Também fiz um trabalho lá com o Bruno, né? O Aldeia das Águas. Olha que legal. Você já está passando então por todos os... Aldeia das Águas. Parques. T-Rex você fez também, não fez? Essa é uma outra parte da história, que eu tenho na minha carteira, que participei efetivamente de construção, eu tenho 4 parques. Sim, certo. Então eu construí o Hopi Hari. Quando eu falo construir, não teve... Claro, você participou... Na montanha-russa foram 68 pessoas, mas fora todo o resto da obra. Então, mas assim, o Hopi Hari eu participei, aí eu participei da criação do T-Rex Park lá em Campinas, do Doni. Participei no Termas da Mata, realmente do start, porque o parque nasceu numa época de pandemia. Eu lembro. E aí começamos a construir os brinquedos logo pós-pandemia. E eu participei 100% disso. E do Animalia, que ali tem uma gama de equipamentos que vieram de qualidade, mas que alguns vieram de outros lugares, mas precisaria, então nós conseguimos agregar todos os materiais necessários para a gente botar eles para funcionar. Sim. Então são esses 4 parques que eu participei efetivamente nasceu. A construção, né? Eu fiz parte do nascimento aí, né? Perfeito. E além do Hopi Hari, que a gente sabe que é um trabalho que te marcou demais, qual outro trabalho desses que você fez depois que você acha que também te marcou bastante, assim? Um trabalho que eu ainda estamos fazendo é o Animalia, porque
quando eu cheguei, existia agregado a alguns brinquedos. Como já foi falado já em várias mídias, nós tínhamos lá brinquedos que veio do Terra Encantada, nós tivemos um brinquedo que veio da Argentina, com qualidade. Veio brinquedos da Zampella, tem brinquedos de grandes qualidade. fabricantes. Tem algumas coisas da China. E aí, o problema é que, quando foi a aquisição disso aí, acabou a documentação em algum momento se perdendo. Tá, a documentação da atração. Da atração, com manuais e tudo mais. Então eu consegui. Isso é um negócio bem legal. Na Europa a gente tem essa eu acho muito bacana. Eu peguei o número de série dos brinquedos, liguei para os fabricantes, né? E todos eles prontamente me atenderam, me forneceram os manuais para começar a ter um norte, né? Fui em sites especializados procurar o histórico de algum recall, alguma coisa que tinha sido para aquela série, teve alguma existência ou teve alguma necessidade. Alguns a gente teve que fazer algumas melhorias porque tinham recomendações de ajustes. E aí, com todo esse material já junto, a gente começou a criar um plano de controle dentro da empresa. Então foi assim, foi um trabalho que eu tive que pegar bem, consegui levantar todos os manuais, da China à Itália, todos eles, né? E alguns no Brasil que eu fui buscar, mas assim, o importante é que eu consegui levantar todos. Isso foi um trabalho bem bacana, e aí com isso a gente gerou um plano bem legal de manutenção. Criamos lá existe hoje um plano um planejamento muito bom, tanto a parte operacional quanto a parte de manutenção. Legal, uma boa mesmo. Um negócio bem legal. Então, assim, foi o que me marcou com relação ao T-Rex. Foi um parque que eu, assim, como tinha muito brinquedos nacionais, então teve um empenho muito grande em apresentar para os fabricantes, falar o porquê das coisas, as normas que a gente tinha que aplicar. Então, isso foi uma parte que também demandou bastante energia para que você deixasse tudo em conformidade às normas, com cálculos estruturais e com tudo que é necessário no Brasil. E também isso foi uma... Cada um teve suas características, suas, né? Já no Termas a gente teve que juntar, porque tinham vários fornecedores, juntar toda essa documentação, enfim. Então foi bem bacana todos eles. E olhando assim, no seu ponto de vista, por esse ano de 2024, até uma pergunta que a gente tem repetido aqui, você vê que o Brasil assim está num plano otimista para os novos lançamentos que vem por aí? Tá, eu estava com esse plano otimista, na verdade, em 2019. Sim. Em 2019 eu passei o Réveillon fora do Brasil, para voltar em 2020 para arrebentar. Né? E não sair de casa. Acho que todo mundo, né? Não teve muito o que fazer. Entendeu? E o que eu acho que agora todo mundo ficou mais precavido com tudo isso, né? Porque isso pegou todo mundo mesmo de sopetão, ninguém imaginava me ligar. Falei, e aí, Fabio, não, fica tranquilo, isso aí vai dar uns 4 meses. A gente tinha esse sentimento, mas não foi bem isso, a gente conhece essa história já. Sim. E o meu sentimento real é que essa necessidade de buscar investimentos e recuperação e vontade de brincar, de passear, de se divertir, de lazer, tudo isso, juntando tudo isso, hoje realmente o negócio está andando de um jeito muito positivo, rápido, né, muito positivo, muito dinâmico. E o que me deixou feliz com tudo isso é que os grandes, tanto os parques itinerantes, de parques móveis itinerantes, quanto os parques fixos, estão tendo uma preocupação muito mais forte com relação a essa segurança, porque com a renovação da norma em 2003, reforçou ainda mais a necessidade de ter esse controle. Então, para tu ter ideia, teve parques de itinerante que me chamou para eu ir lá inspecionar o parque dele após a montagem. Então, eles entram em grandes festas no interior do país. Não que eu fui lá vigiar porque um outro órgão, um shopping pediu para mim vigiar. Ele falou, não, tu vai lá e controla meu parque. O próprio parque quer reforçar essa segurança. Independente. Então ele manda a turma dele montar e eu vou lá checar, não sei se é a palavra, mas eu ia lá fazer esse olhar externo, vou falar assim, desse controle. Então existe uma preocupação hoje dos parques itinerantes de ter esse controle. Até uma redundância mesmo, né? Então assim, uma preocupação que
Então a norma hoje em dia está muito mais sendo vista, muito mais observada. As pessoas perceberam que tem que enganjar nesse negócio, nessa ótica. E isso cada vez mais, né? Então eu acho que isso aí está bem bacana. Que legal. E agora, sem crachá de novo, Fábio, fala pra gente, quando você sai de férias, você vai para descansar, você continua em parque? Vou para Disney. Você vai pra Disney? Olha, você é parqueiro de verdade. É isso. Qual então que é a sua atração preferida da Disney? Vamos lá, ou Universal, enfim. Em setembro agora passado, eu saí de férias, peguei uns dias, né? Aí eu fui para Califórnia e fui conhecer o novo tema da Universal, que era o do Mario. Tá. Ah, você já foi lá, que legal, perfeito. Que você entra dentro do desenho, na verdade. Eu acho que você entra dentro do filme, porque a área externa já tem essa estética, né? Estética. Quando eu vou para parque, eu não essa paranoia, mas é natural, eu observo alguns detalhes. E alguns detalhes são fila, por exemplo, a acessibilidade nos Estados Unidos ela é igual para todos, mas você tem muita acessibilidade na fila, entendeu? Você não tem obstáculo, eles têm essa preocupação. O cadeirante está na fila com você, mas ele está na fila com você, mas ele tem acessibilidade naquele espaço. Então, a Universal, ela tem, não sei se vocês conhecem a Universal na Califórnia. Ainda não. Ela acontece no morro, Sim. né? Quando eu falar assim, é um morro. Eu falei, caramba, como é que um parque, nossa, eu vou subir escada igual um doido desse escada dessa, né? Mas ele trabalha em 3 patamares, o parque. Então ele tem um primeiro patamar, tem umas escadas rolantes gigantes até esse segundo, e elevadores, e tem um outro andar com escadas rolantes. Você só anda no plano, sempre. Quando você está descendo, subindo, você está em escadas rolantes. Perfeito. Então, assim, é fantástico. É um parque bem enxuto, porque ele é bem ajustado, quer dizer, tem repórter, tem tudo, mas é tudo meio apertadinho, não é igual você vai em Orlando, que é mais espalhado as coisas, mas o parque funciona bem. E acontece em 3 andares, né? E, cara, é fantástico. Os caras, assim, eu vou observar alguns detalhes. E aí a observação é placa de comunicação, como eles estão comunicando. E aí a gente começa a perceber alguns detalhes. Você não precisa colocar uma régua métrica no teu parque para falar que tem que ver a altura. Né? Eles têm uma reguinha assim, com uma folhinha, que é aquela folhinha verde. Tem uma... Então, acabou. Não precisa ter uma numeração para medir a tua altura. Ele só tem que chegar até a folhinha. Aquela folhinha é a altura que pode. É uma coisa lúdica. Que legal. É algo tão simples e que muda, né? A estética. Então, ali é a escala. Né? Então, se houver necessidade ou tiver um conflito por conta disso, aí sim, vai para uma outra área, que é uma área técnica, e vamos fazer uma medição correta. Se houver uma necessidade disso, que acontece quase que zero. Mas então tu entra na fila, você vê no Rio Bravo, tu entra no Rio Bravo lá, tu entra na fila, tu vê uma canoa de índio, tu vê uns detalhes, e você tá andando na fila, quando você vê, chegou no brinquedo. Você já vai distraindo ali, né? Entendeu? Fica admirando detalhes, assim, é como tivesse essa mesa, essa arrumada aqui. Então você vai vendo detalhes relacionados àquela época que eles remeteram àquela brincadeira. Então essas coisas que vão... Como é que o colaborador age, no caso, porque a Disney não para brinquedo. Igual para, lógico. Entendeu? E aí, mas o que é mais legal é a reação dos caras quando para o brinquedo. Né? Quando eu cheguei em cara a fila, que o brinquedo interrompeu, aí tu começa a ver a movimentação. Uma pessoa vem para a direção da fila, avisando que estava fechado, alguém está no telefone falando com alguém para vir, uma terceira pessoa já está... Então, não fica aquela situação, fica todo mundo, e agora o que eu faço? Tem um protocolo certo todo ali, né? mundo sabe exatamente o que fazer. Que legal. E ninguém sofre, todo mundo sai da fila, não tem crise, ninguém fica esperando, na mesma hora você fica sabendo qual a sua reação, né? A outra situação é quando você não consegue andar no brinquedo, por conta de você ter um fechamento. Certo. Tu olhando, eles pegam na sala, aí você não consegue acessar, você acessa o brinquedo e você não consegue andar porque a trava não fechou na posição correta, ele chega, ele te coloca numa salinha para não parar o fluxo e vai explicar para você por que aquela situação, e ele consegue fazer isso com
Cara, Tanta facilidade, né? Já sabe de tudo ali. Com a né? engrenagem ali funcionando. É uma né? engrenagem, essa é a palavra correta. Então não existe clima, não existe tensão, ninguém usa palavras que não sejam planejadas para ser faladas. Quer dizer, eu não uso o tema que eu acho que tem que usar, cada um usa o tema que está no script para ser falado. Isso é muito a legal. importância do treinamento. né, Nossa, Fábio? isso é a importância do treinamento, exatamente isso. Que é uma coisa que a gente grifa bastante. É o treinamento, o registro do treinamento, né? Todo treinamento tem que ser registrado, todo treinamento tem que ser... As reciclagens também, né? O que eu achei bacana, foi falado aqui nesse evento, um cara que faz uma manobra na Esquadrilha da Fumaça, ele treina 300 e poucas vezes, quase 400 vezes, para apresentar durante 90 vezes no ano. Quer dizer, ele treina 3 vezes mais do que ele executa. Ele apresenta. Entendeu? Então, é isso, cara, é isso aí, a conversa é essa. Tu tem que ter domínio total da situação. Então, isso é importante. Então, o que eu vou ver, além de me divertir, eu gosto de comer uma pizza, né? Vou passear, vou conhecer alguns lugares na cidade que eu estiver ali, né? Fui conhecer, nas minhas férias, aquele que fica em San Diego, né? Fica em cima de um pier. Sei. Sim. Foi aí, o que tu vai ver lá? Eu vou entender como é que o cara tem uma montanha-russa, uma roda gigante, presa num pier, né? Um pier de madeira. É verdade. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Vai ver, o que eu vou ver. Aí, ele não tem ela presa no pier. Ela tem uma pira, tem as madeiras assim, quase igual da montanha-russa do Hopi Hari, uma madeira de pinos grossa, porque lá o pinos é muito comum, mas é um pinos diferenciado, porque eu já falei em outros lugares, quer dizer, ele tem uma flexibilidade bem maior. Só que eles vêm do mar, eles fazem estacas, profuram estacas, e as estacas sobem até chegar na altura do pier. E quem segura o equipamento está lá na terra. Não é no pier. Então Não. a estaca da montanha está no... O pier é o pier. É um pier resistente, tinha um caminhão de bombeiro em cima, é muito resistente, mas ele não é o que sustenta o brinquedo. O brinquedo olha que curioso. Eu achava que era no pier, não tinha como saber. Não, porque lá tem aquela montanha russa. Sim, aquela tem uma amarela, madeira né? gigante. Né? Tem os outros brinquedos menores, mas esses dois são os que chamam Mais atenção. robustos, né? Que são o dono da foto, né? Mas eles vêm lá da terra. Que legal, olha que interessantíssimo. Muito interessante. Então, são coisas que eu vejo, mas por curiosidade minha. Porque você já está lá, você vai visitar, não tem jeito, é normal. Aí eu falo, mas então tá um tarado por isso. Não, eu vou lá admirar o processo, vou admirar o lugar, a forma, aquela construção eu acho fantástica, né? O cara construiu um negócio daquele jeito. Talvez quando a gente construiu o primeiro parque no pier, talvez fosse até em cima do pier mesmo. Mas conforme foi crescendo os brinquedos, eu acho que os brinquedos foram mudando, teve que ter outro raciocínio de engenharia. Mas assim, fantástico. É um ambiente que você gosta, né? Você está em casa. Eu gosto, né? Então eu fui conhecer alguns lugares curiosos, mas eu gosto de visitar parque e fazer esses passeios assim. Perfeito. É bom, tá sempre ligado no entretenimento. Então, para finalizar, Fábio, qual conselho você daria aí para a maioria das pessoas manda mensagem para a gente, como eu começo a trabalhar dentro de um parque? Que formação eu tenho que ter? Qual conselho você daria? Então, me pergunto você também, já teve algumas pessoas... Eu imagino. Com certeza. Quem já está no setor acaba, né, dando esse conselho para as pessoas. E algumas pessoas, eu atendo bastante gente, assim, sabe? Tem bastante gente, molecadinha que curte parque, que quer conversar, eu converso com bastante gente. Quem já teve a oportunidade de me pedir, esqueci, agora que eu fui o nome dele, aquele menino que fez a montanha-russa de madeira na casa dele. O Gustavo. Gustavo, eu conheci ele num evento desse, ele batemos foto, né? Trocamos contato, ele fez um contato comigo com o assunto que eles estavam querendo desenvolver. Enfim, eu dou assistência. O que eu puder falar, porque eu gosto de falar sobre o tema. Claro. Né? Então, agora, o que eu acho que tem que fazer, e aí o recado não é só para parque. O recado é para qualquer coisa que você for fazer. Faça o que você quiser fazer na vida, faça da forma que você goste. Porque se você gostar, é muito mais fácil de todo mundo gostar do que tu está fazendo. Entendeu? Então essa é uma frase que assim, vocês façam com carinho, façam com apreço, um apreço,
não importa a torcida que tem em volta, porque quando eu montei esse negócio, existem pessoas que não vai durar 2 anos, não vai durar 4 anos com o negócio. Que não ajudam, né? Que tipo, não vai dar certo, mas aquela assim, coisa. mas não fica olhando para isso. Segue uma linha que você determinou no teu trabalho, sai fora de qualquer tipo de assunto que não seja inerente àquele teu objetivo e faça de uma forma que você curta. E aí, com certeza, você vai ter sucesso e vai enganjar nesse processo. Hoje, eu encontrei vários colegas que começaram fritando hambúrguer, começaram dentro de parque, fazendo coisas muito simples. Serviços mais básicos. Mais né? básicos. E hoje são diretores de parques, são palestrantes fora do Brasil. Então, tem algumas pessoas que eu encontrei nessa semana que eu vi nascer dentro de parque, mas tomou gosto, né? Porque queira ou não queira, o Hopi Hari foi uma escola muito forte. Para muita gente. Hoje nós temos assim, dá uma ramificada de pessoas no mercado brasileiro, quem ficou no negócio, e todo mundo estão em postos de liderança. Olha que legal. Isso é muito legal, claro. Entendeu? Então, quer dizer, a escola foi muito boa. E eu sempre falei aqui, foi minha escola, é minha escola de negócio, porque começou com um jeito, já com um formato diferente de tudo que tinha no Brasil naquela época. Né? Quem pegou ali Hopi Hari, o Play Center também, né? Uma escola para todo mundo, né? Então, exatamente, são escolas de formação que vieram com tema, foram buscar tecnologia lá fora e fizeram implantar. E hoje ramificou isso aí, graças a Deus está todo mundo. É verdade. Mas não sei se eu respondi o conselho. Não, mas era isso mesmo. Mas faça com carinho, goste do que você faça, que com certeza vai ficar mais fácil. E hoje está muito mais fácil pela internet também, né? A gente consegue ter muito mais contato, saber quem está no mercado, quem não está. Os cursos que vem surgindo, né? Da Dibra, assim, Tem vários, exatamente. Hoje tem até a Dibra promoveu um curso de uma faculdade que fala sobre o tema, né? Que é um lugar que eu acho que vale a pena a pessoa ir buscar. Né? A pessoa que for fazer engenharia, vá fazer engenharia, se for possível, vá fazer o Senai antes, porque daí você aprende a fazer e depois tu aprende a mandar, né? Então é bom aprender a fazer os dois mundos, né? Até isso é legal você falar para quem quer trabalhar com parte de manutenção de parque, de repente, porque tem muita gente que tem essa curiosidade, qual que é o curso mais... Eu acho que a pessoa que quer trabalhar com manutenção vai procurar um curso, se estiver bem novo ainda, seus 16 anos, vai buscar um Senai elétrica, mecânica, eletrônica, um desses temas. Com isso, ele vai conseguir, não preciso nem eu falar, porque ele vai automaticamente perceber que vai ter curso técnico e depois vai ter engenharia sobre o assunto. Certo. Por que o Senai não a engenharia direta? Porque o Senai tu vai aprender muito, eles têm muito equipamento prático. Isso é bom, né? Na faculdade, apesar de você aprender a fazer os cálculos, você não tem muita prática. Os laboratórios são muito mais reduzidos, as horas de laboratório são muito mais reduzidas. Mas quando você vai fazer o Senai, você é obrigado a fazer a prática, porque você vai ser um executor. Então você tem muita prática. Então o meu conselho é que você comece pelo Senai. Se você estiver na faixa de 16 anos, 17 anos, comece no Senai. Muito legal. Aí, ó, tá vendo? Tanta gente pergunta isso. Eu preciso fazer engenharia do quê? Isso é pronto, a resposta tá aqui, ó. Não vai buscar engenharia. Esse conselho é muito interessante. Eu também não conhecia, não. Bom saber, bom saber. Vai buscar primeiro a prática. É isso. É aquilo que eu falei. Primeiro aprenda a fazer, depois aprender a mandar. Muito bom, Fábio, só tenho que te agradecer por essa aula que você deu aqui, contando a sua história, obrigado. Também essa fase aqui da educação, que acho que é muito importante para todo mundo saber. E obrigado por compartilhar com a gente e estar aqui conosco em mais essa oportunidade. Mais uma conversa. E para vocês que acompanharam por aí, fiquem ligados que vai ter mais episódios com mais personalidades aqui do nosso setor, trazendo muita história boa e bacana. E se gostou desse vídeo, já deixa o like, compartilha com os amigos, com a família, para todo mundo assistir e entender esse negócio. Exatamente. Se inscreva aqui também no nosso canal para não perder os próximos ou qualquer conteúdo aqui sobre parques, tá bom? Beijo para vocês. Beijo para todo mundo. Tchau.